Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso programa Mapa do Progresso Financeiro. Hoje o assunto é polêmico, mas necessário. Vamos falar sobre a ilusão do INSS e por que depender apenas dele é um erro técnico gravíssimo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você entregaria a chave da sua casa para um estranho administrar, sabendo que ele está quase falido e mal consegue se sustentar? Meu nome é Murilo Cardoso e eu te ajudo a investir para ter liberdade financeira. Sou investidor há mais de 10 anos e minha trajetória no mercado é prática e técnica. Coloquei dinheiro próprio para poder aprender e me desenvolver. Então, se você quer mais conteúdo como esse, já clica aí e se inscreve no canal. É exatamente isso que você faz quando você acredita que o INSS será o único pilar da sua liberdade financeira. Entenda o INSS como um seguro básico e não como uma estratégia de construção de patrimônio ou liberdade. Eu não estou dizendo para você parar de contribuir, já que ele é obrigatório, mas sim entender que ele é o seu plano C e nunca o seu plano principal. O jeito errado é o que a maioria faz. Eu contribuo para o teto, eu contribuo com o teto, então estou garantido. A consequência, historicamente o INSS passa por reformas que aumentam a idade e diminui o valor real do benefício. O poder de compra de quem se aposentou com 10 salários mínimos há 20 anos atrás não chega a 5 salários mínimos hoje. Bom, as pessoas confundem um auxílio de sobrevivência com liberdade, com a liberdade de escolha. O INSS é uma imposição que raramente mantém o seu padrão de vida. Quando você descobre que o governo é um mau gestor, você assume o papel de gestor do seu próprio fundo. Isso te dá o poder de se aposentar muito antes do que as regras do governo permitem. O problema real não é o governo ser mau, é a demografia. Tem cada vez menos jovens trabalhando para pagar a conta e cada vez mais idosos. O sistema é um funil invertido. Aqui está a verdade por trás da história do INSS. O teto do INSS é uma ilusão de ótica, pois as taxas e a inflação, quem se planeja apenas por ele, está fadado a reduzir o seu padrão de vida drasticamente na idade em que você mais precisará de conforto e saúde. Então, para te provar, eu vou te mostrar um estudo que eu fiz aqui. Esse estudo foi feito usando inteligência artificial, tá? É um infográfico, mas os dados são coletados, são dados de fontes confiáveis, tá? O IBGE, o DIEESE, portaria ali do Ministério Público. Então, assim, são informações quentes e se você pesquisar, consultar, você vai ver que é real. E eu fiz algumas simulações com aposentados que eu conheço aqui e realmente bateu aqui os valores. Não bateu exatamente, tem questões de arredondamento ali no cálculo, vai ter um desvio padrão, vai ter uma divergência ali de alguns porcentos, de um percentual ali para cima, mas vale para você ter uma noção, ficou muito próximo dos casos que eu peguei aqui, né? Então eu vou te mostrar mais ou menos qual é a ideia. Vamos lá, imagina uma pessoa que se aposentou, um dos cenários que eu peguei aqui, uma pessoa se aposentou ali por volta de 2008, 2009, aí a gente pode colocar aqui um salário mínimo aqui, ó, de R$ 2.000. A pessoa que se aposenta aqui em 2009 com R$ 2.000, na época, ela teria o equivalente a 4,30 salários, ou seja, salários mínimos, tá? É a relação entre o valor da aposentadoria e a quantidade de salários mínimos que deveria ser equiparado. E aí eu vou te mostrar o que acontece ao longo do tempo. Vamos lá. Aqui é o equivalente, tá? O salário mínimo a 4,30 salários. Esse valor hoje deveria, do salário mínimo corrigido, deveria bater ali R$ 6.976,32 aproximadamente. São dados que foram coletados com valores realmente aproximados, os percentuais corretos de cada ano ali, de reajuste tanto do salário mínimo, quanto da inflação, quanto do salário, a remuneração dos aposentados, tá?
aos aposentados pelo INSS. Então, fazendo essa correção de 2009 para cá, o salário mínimo de R$ 2.000 na época, lá em 2009, corrigido hoje, deveria estar na casa dos R$ 6.900, beleza? Um crescimento aqui de 248%. Porém, o aposentado que estava lá atrás, que ganhava R$ 2.000, hoje deveria estar ganhando aqui R$ 5.266,12, um acúmulo de 163%, tá? Aproximado aqui. O teto da Previdência no momento aqui está em 8.475 e é o limite, né, o limitador aqui de qualquer benefício. Lá em 2009, o salário mínimo era R$ 465, para você ver. Olha só, então, ó, já tem aqui um indicador que mostra a perda mensal em relação ao salário mínimo, o salário do aposentado. Então, o aposentado ele vem perdeu aí R$ 1.710 em relação ao salário mínimo aí dos últimos anos. Vamos ver aqui no gráfico aqui embaixo. Então, assim, ó, como é que já está uma explicação? Partindo de um salário de R$ 2.000 no ano de 2009, as linhas mostram a evolução do salário mínimo, do INSS, limitado ao teto, do IPCA e do teto do INSS. Então, aqui, ó, em 2009, começou-se o salário mínimo e o aposentado do INSS aqui ganhando R$ 2.000. Então, em 2010 já tem uma diferença, o salário mínimo aqui saiu na frente, isso depois do reajuste. E aí, ó, ano após ano, em 2009, 2019, 10 anos depois, o aposentado do INSS está ganhando praticamente ali R$ 1.000, quase R$ 1.000 a menos, né? Tá, o salário mínimo reajustado de R$ 2.000 reajustado 10 anos depois estaria R$ 4.292,24. Já o aposentado já está com uma diferença de menos R$ 1.000 e poucos aqui, né? Um aproximado. E aí vamos ver, ó, em 2026, já considerando o ajuste desse ano de 2026, em 2026 o aposentado, ó, estaria um valor aproximado de R$ 5.266 versus o ajuste do salário mínimo, pelo reajuste do salário mínimo, o salário mínimo corrigido estaria em R$ 6.976,32, tá? Muito próximo do teto. Mas você observa que a diferença é grande entre o salário mínimo e o valor do aposentado, né? Vamos fazer uma conta rápida aqui, ó. A gente está falando de 6.976 em 32 menos 5.266,12. A gente está falando de R$ 1.710,20, que é exatamente o que está aqui, ó. Em 2026, o aposentado perdeu R$ 1.710,20 em relação ao ajuste do salário mínimo. Olha só, né? Imagina o acumulado isso ano após ano. E você vê, ó, que 2009, aí teve o primeiro reajuste, já ficou abaixo. Segundo reajuste, o mínimo tá, ó, acima. R$ 100, menos de R$ 100. E aí vai, ó. E aí vai. Agora aqui a tabela, ó, com o detalhamento do ano. Então você pode pegar e bater os valores aqui. Eu já vou começar aqui de 2026, ó, 2019, 26. Então a primeira coluna aqui tem o valor do salário mínimo oficial em 2009 para cá. Tem a taxa de correção do salário mínimo. Aí você pode dar uma pesquisada depois e bater, ver se tá certinho aqui. Tá? Pode ter um erro ou outro tem que deixar muito claro que esse foi usado de inteligência artificial para poder fazer a coleta dos dados, gerar esse infográfico. Então ela fez a coleta dos dados atualizados ali na internet, os dados que eu solicitei, que foi a inflação do período, o ajuste, a taxa de correção do salário mínimo e a taxa de correção da aposentadoria do INSS no período, tá? E aí, com base nesses dados atualizados, eu fui pedir para ele fazer esses dados. Fui trabalhando em cima desse relatório. Então, aqui, observe que 2024, 2025, 2026, o ajuste do salário mínimo foi 6,97
em 2024, o salário mínimo era 1.400. O salário mínimo corrigido de 2009 para cá deveria estar na casa dos R$ 6.000 em 2024. Agora observe aqui, ó, a aposentadoria do INSS, ó, no mesmo período de 2024 está 4.837. A diferença é boa. Agora, a informação mais importante que você tem que observar aqui, ó, essa coluna, ela indica, essa coluna aqui, ó, ela indica a quantidade, né, de salário mínimos em relação à aposentadoria do INSS. Observe que aqui, ó, o ponto de partida em 2009 era 4,30 salários, ou seja, R$ 2.000 de aposentadoria que equivalia na época a 4,30 salários. Observe aqui a mesma relação, 4,30 salários. Aí vamos ver aqui agora a evolução, né, dessa relação salário mínimo com a aposentadoria do INSS ao longo do tempo. Ó, 2010 já baixou, e aí, ó, consistentemente, ó, de 2009 para cá, observe que ele vem diminuindo. Aqui já está 3,9, 3,8. Em 2026, gente, observe 3,25. É uma diferença considerável. No momento, imagina que no momento que o aposentado precisa, quanto mais velho você está, é o momento que você mais precisa. Seu plano de saúde fica muito mais caro, você começa a gastar com saúde, comprar muito remédio, a depender da sua condição de saúde. E a sua renda, ela está se distanciando em relação à equivalência principal, que seria o salário mínimo. Observe, né? Então aqui você já vê o impacto significativo na sua renda, na renda do aposentado, né, depois de todo esse tempo. Aqui está o percentual de reajuste que foi aplicado ano a ano, para os aposentados do INSS. Você pode observar aqui a diferença, ó. 9,68 em 2010 foi para o ajuste do salário mínimo. Já em 2010 foi 7,72 para os aposentados. 6,85 em 2011, 6,47, até que não está tão distante. Mas observe aqui, gente, ó, 2012, 14% o ajuste do salário mínimo, o ajuste do aposentado foi 6%. E isso, ó, o impacto ele é considerado. E agora aqui você observa a diferença, né? Se eu pegasse esses R$ 2.000 e fizesse a correção pelo IPCA, que é o o índice oficial de inflação do Brasil, né? Você já vê que aqui, ó, ano após ano, essa coluna ele mostra a diferença. Mas vamos ver aqui, fechar essa questão da taxa, reajuste do INSS versus o percentual de correção do salário mínimo. Então você vê que aqui, ó, em 2016 teve um ajuste próximo também, 11,68, 11,28 e assim sucessivamente, gente. Você vai vendo, ó, observa os casos, raros casos que superou. Talvez eu tenho até que olhar se 2018 que deu esse valor mesmo, 1,81. Pode ser que tenha uma diferença no dado, não sei. A gente precisa dar uma pesquisada. E 2 versus 2% aqui. Então você vê que o ajuste foi maior também aqui no ano seguinte. E aí você vê que sempre supera, né? A maioria dos casos supera a taxa aqui de ajuste do INSS, do salário mínimo versus o do aposentado. E é o que justifica essa quebra, né? De 4,30 salário em 2019 para 3,43 salários em 2024, 3,25 salários em 2026. E nós estamos falando aqui no horizonte de 17 anos, gente. A diferença absurda que dá. Agora, olha aqui, ó. Vamos olhar aqui para o IPCA. Se eu pegasse esses R$ 2.000 e corrigisse pela inflação apenas, hoje o aposentado, só pela correção da inflação, estaria com 4.944. Esse aqui é um ponto que me surpreendeu, eu confesso, fazendo em comparação ao IPCA. Só que um ponto relevante que você precisa levar em consideração é que o IPCA, ele leva em consideração uma cesta de produtos que é consumida por famílias que ganham entre 1 e 40 salários.
tá? E não necessariamente esse conjunto de itens consumidos por essas pessoas que estão dentro dessas faixas de renda pode ter sofrido uma variação muito maior em relação aos itens de pessoas que têm um poder aquisitivo maior, tá? Então, enfim, o importante ainda assim, e é bom observar que o ajuste do salário do aposentado aqui do INSS em relação à inflação, apesar de alguns casos aqui, ó, eu estou mostrando a diferença entre o INSS versus o IPC, a inflação, ó. Em alguns casos deu abaixo, mas na maioria dos casos ele dá bem pontualmente acima. Então, no geral, usando o IPCA como referência, o ajuste do salário do aposentado ele está geralmente acima da inflação. Então, o aposentado perderia, em teoria, seria menos impactado pelo poder de compra, não teria seu poder de compra menos impactado. Porém, ele perde em relação à quantidade de salários mínimos. E é o que eu falei. O item que mais pesa na conta dos aposentados ali, em boa parte dos casos, é o plano de saúde. E o plano de saúde, a partir de uma determinada idade, o ajuste é pesadíssimo, faz uma diferença enorme no orçamento e ano após ano acaba aumentando e a grande maioria dos aposentados eles não conseguem manter e muitos são obrigados a parar de pagar o plano de saúde para poder comer, para poder viver. Infelizmente, essa é a situação que vive o aposentado. Então tem uma perda, aqui a visão que dá uma perda acumulada em relação ao salário mínimo, né? A aposentadoria atual seria 5.266. Lembrando, mais uma vez, os valores não são exatos, é aproximado. Você pode até pegar algumas pessoas aí, fazer o cálculo que você conhece e se aposentou nessa faixa e ver mais ou menos o quanto eles ganham hoje. Então, o salário é um cálculo aproximado. Então, assim, em relação à perda, o aposentado teve uma média de perda de um salário ali por ano, constante, e aí algo em torno de R$ 22.000, considerando a inflação, tá? Então, é uma perda considerável aí para o aposentado, tá? Então, em relação ao impacto da inflação versus o salário mínimo, aqui ele teve o IPCA acumulado no período e no final o salário mínimo ele teve uma diferença de R$ 321 aí em relação à evolução do IPCA. Então, assim, o aposentado ele não perdeu o poder de compra real, teve um acréscimo ali nessa simulação do valor de R$ 321,12, mas basicamente essa é a realidade que o nosso aposentado vive. Tá? Salário mínimo passou de 465 para 1.621, isso de 2009 a 2026, dando um acúmulo de 248%, aí, uma variação acumulada, né? Já a aposentadoria do INSS, acima do mínimo, acumulou 163%, 31%, né? Corrigida aí pelo reajuste oficial, limitado ao teto. Então, de lá, de 2009 para cá, o salário mínimo cresceu 163,31%. O teto do INSS saiu de 2009 de R$ 3.200 para R$ 8.475,55. E a inflação, IPCA, acumulou 147,25% no período. A perda acumulada do salário da aposentadoria em relação ao salário mínimo foi de 24,51%, equivalente a mais ou menos um salário por ano ali, aproximadamente, tá? Um salário a menos por ano. E aí, no último ano aqui, a gente está falando de algo em torno de R$ 1.710. Algo em torno não, tá aqui. É a diferença entre o salário mínimo corrigido, SM corrigido, 6.976,32 e a aposentadoria do INSS 5.266, tá? Então esse me daria essa diferença da R$ 1.710,20 por mês. É isso, gente. É triste a realidade aí que o aposentado vive. E aí você, se tem tempo, tá tendo essa consciência agora, essa consciência cedo,
Você precisa fazer alguma coisa para não cair nessa situação. E no final, a aposentadoria em frente à inflação, ela manteve o poder de compra real. E é isso. É esse estudo que eu gostaria de mostrar para você, beleza? Espero que isso aí seja gerado valor e tenha mostrado para você o impacto real aí, a realidade, o que os aposentados estão sofrendo aí ano após ano, ao deixar 100% aí do seu futuro na mão do governo. A máquina da liberdade é a alocação de ativos, gente. Você precisa entender, a alocação de ativos é você assumir o controle, né? Você mesmo vai controlar. E qual é a diferença entre a previdência pública e o investimento privado? Na pública, você paga a conta de quem já se aposentou. No investimento privado, você planta para colher os seus frutos lá no futuro, beleza? E se eu não fizer nada, Murilo, o meu próprio plano agora, o que acontece? Você fica à mercê da canetada política, né? Você fica na mão do governo e esse é o impacto que eu te mostrei aqui. A sua velhice vira uma moeda de troca para votações aí no Congresso. É o risco máximo para a sua liberdade financeira, tá? Imagina aí você que confia a sua contribuição mensal, né? Acredita que é o suficiente para garantir seu futuro e lá na frente, como já aconteceu, a regra do jogo muda enquanto a bola está rolando, né? A reforma previdenciária já aconteceu há pouco tempo, lá na frente vem outras, e o seu dinheiro passa aí, pode ser até impactado e não render nem na inflação. Na curiosidade, pega aí o aplicativo do meu INSS, vai lá e faz uma simulação, e eu vou te dizer que ainda tem a questão do fator previdenciário, que se você tentar se aposentar e a idade aí for muito cedo, né, na ótica do governo, você ainda vai ter um impacto considerável na relação com números de salários mínimos que você vai dar o start ali na sua aposentadoria, né? Então faz aí a simulação com a sua realidade, né? Para ver aí quanto você vai levar aí lá no futuro. É bom que você leve um susto, é necessário, um susto é importante de vez em quando, e aí você não espera o tempo passar. Começa hoje a sua própria previdência individual. Essa é a provocação que eu tenho que fazer aqui. Vai lá, investe em ativos aí que gerem ganho real para você. Aprende, se você não sabe, aprende a investir, porque é o seu futuro e o da sua família, a segurança da sua família que está em jogo lá no futuro, né? Então você tem que se movimentar agora. Você está vendo isso aqui? Separa aí 10% do que você ganha hoje e coloque um ativo aí que você controle e não um governo, né? Mesmo sabendo de tudo isso, você pode até pensar, Murilo, o governo nunca vai deixar de pagar, né? Uma instituição, a instituição mais segura do país. Eu até entendo aí que lá no passado nós fomos ensinados aí pelos nossos pais que o concurso, o INSS, era um ápice aí de segurança, né? No tempo deles, talvez, né? Talvez até fosse. Mas os dados do IBGE mostram que a conta não fecha mais. É o fato e a matemática, ela é implacável. Não tem muito o que fazer. Se você não criar uma fonte de renda alternativa, ninguém vai criar por você. Então, use o tempo ao seu favor. Os juros, já tem outros vídeos aqui falando sobre juros compostos. Eu vou colocar aqui em cima para você ver. Você vê o impacto dos juros compostos quando você tem tempo. Então, aproveite o benefício do tempo para multiplicar aí seu patrimônio e garantir o seu futuro. Investir não é coisa de rico, não, mas é a única forma que você tem para garantir o conforto do futuro da sua família lá no futuro, sem depender da sorte ou da política, né? E esperar pelo governo é uma estratégia de esperança. Investir é uma estratégia que vai lhe dar certeza. Então, antes de qualquer coisa, você precisa decidir ou definir a busca pela liberdade como um objetivo real, sabe, concreto. E para te ajudar nesse processo, eu vou deixar um link para você aqui, ó, de um outro vídeo que eu explico como as metas transformam o resultado de seus investimentos e pode te ajudar também aí nesse processo, beleza? Então é esse conteúdo que eu preparei para você. Já deixa aí o seu like para garantir que o YouTube vai entregar esse conteúdo aí para mais e mais pessoas e até o próximo vídeo.